Então, pessoal, agora vamos resolver o exercício 5. Ele fala o seguinte para nós. Eu tinha um saldo negativo de 520 no banco, depositei R$ 810 e paguei com cheque as seguintes contas. Aluguel de 440 e supermercado de 180. Depois de descontar os cheques, qual será o meu saldo na conta? Então, vamos lá. Ó. O que ele tinha? Ele tinha 510 de negativo, então é menos, ele já fala, né? Aí ele foi lá no banco e depositou, né, no caixa eletrônico, R$ 810 no envelope. E aí, depois disso, né, ele tinha passado cheque, né, dado cheque lá para algumas pessoas que ele estava devendo, e esses cheques caíram na conta dele. Né? Então, foi um cheque de 440, né, que ia descontar esse valor da conta dele, e um outro cheque de R$ 180. Eu, professor Tiago, particularmente gosto de fazer o quê? De ordenar sempre do maior para o menor. Eu acho que é mais prático a gente organizar assim, tá bom? Então a gente tem 810, né? Que a gente teve a sorte de ser um número positivo. Depois menos 520, menos 440, menos 180. Professor, por que esses números são negativos, professor? Olha, eles são negativos porque o próprio enunciado do exercício fala pra gente, pessoal. Então, a gente vai fazer o quê? Eu recomendo vocês a somar ou juntar tudo aquilo que é negativo. Lembra que quando eu tenho números com o mesmo sinal, eu somo eles e faço o quê? Conservo o sinal. Então, 520 mais 440 dá 960. 960 mais 180 dá 1140. Qual é o sinal que eu tenho que conservar? Negativo. Por quê? Porque todos os números eram negativos, beleza? E aí agora eu vou colocar um número positivo, né? E a gente vai ordenar assim. Os números maiores sempre ficam em cima e os menores sempre ficam embaixo para poder facilitar o nosso exercício. Então o que a gente tem? Pensa comigo, eu estou devendo 1.140 e vou lá e te dou R$ 810. Quanto é que eu fico te devendo ainda? R$ 330, beleza? Então é assim que a gente resolve o exercício, tá bom? Aqui, ó, o exercício 6, ele fala o seguinte para nós, calcule o valor das expressões. Nós temos o quê? 2 mais 5 mais 13. O que eu vou fazer? Bom, eu te recomendo a somar, a juntar, né, tudo aquilo que tem sinal igual. Então, vou juntar quem? 5 mais 13, que é 18. E menos 2, que dá quanto? 16, beleza? Então, esse aqui é bem simples, não é diferente dos outros exercícios que a gente fez anteriormente, dos outros exemplos. O que difere um pouquinho é a partir do exercício E, né, da letra E, onde nós temos o quê? Menos 17 mais 5 vezes menos 2. Como é que eu faço isso, professor? Pessoal, lembra da regra, né? A regra matemática que fala o seguinte pra gente, que primeiro a gente resolve a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e por último a gente resolve a subtração. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar. Multiplicar quem? 2, né? Vezes 5, que dá 10, menos vezes mais, dá menos, beleza? Aqui, ó, se eu quiser, eu posso conservar o sinal de mais, que não vai fazer diferença não, tá? Então, olha aqui, ó, menos 17, conservei, multipliquei 2 vezes 5, dá 10, com sinal negativo, beleza? Igual, vamos lá. Agora, menos 17, conservo aqui, mais vezes menos, fica menos. E conservo 10. Então, menos 17, menos 10. Lembra que quando eu tenho dois números com o mesmo sinal, eu junto esses números e conservo o sinal, então fica menos 27, ok? Aqui do mesmo jeito, nós vamos resolver quem primeiro? A multiplicação. 9 vezes 4 dá 36. O sinal que tem aqui no 4 é negativo, por isso que a gente não consegue ver ele. E aqui a gente tem o sinal do 9 que é negativo, né? O sinal do 4 é positivo e o sinal do 9 é negativo. O sinal do 4 é positivo e o sinal do 9 é negativo. Menos vezes mais dá menos. Então vai ficar menos 36, porque 9 vezes 4 é 36. Beleza? Conservo 14. Estou devendo R$36. Vou lá, pago 14, sobra quanto? 22. Beleza? Aqui do mesmo jeito, você resolve quem? Primeiro a multiplicação e depois a adição e subtração. Não esqueçam de, nesse caso, realizar a multiplicação de sinal. Como é que eu sei que eu vou ter que multiplicar? Olha, o ponto aqui. Ponto significa multiplicação, tá bom? Abraço.
Para finalizar, pessoal, eu sugiro para vocês estudarem as páginas 19 e 20 do Caderno do Futuro, exercícios 10 e 11, que são os assuntos que nós vamos trabalhar, ou eu ou a professora Raquel. Até logo!